Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, hoje é o Dia Internacional do Idoso. O Brasil inteiro, brasileiros e brasileiras, paraenses de Nossa Senhora de Nazaré, sabem a situação do idoso neste país. O idoso sofre. O idoso é abandonado. O idoso tem poucos direitos nesta pátria. O idoso hoje não tem o direito de andar em ônibus em áreas urbanizadas gratuitamente. Muitas vezes, até em áreas municipais, não aceitam o passe livre do idoso. Já fizemos aqui no Senado vigílias. Já fomos até alta hora da noite. Lembro da tua presença, Pedro Simão. Conseguimos quase o nada. E há um silêncio hoje em relação a isto, a este movimento pró-idoso. A COBAP, a Associação dos Idosos, não vejo nenhum movimento em si. A presidenta Dilma continua dizendo que o Brasil não tem dinheiro para beneficiar os idosos. Como pode? Como, meu caro Pedro, pode uma pátria onde a presidenta da República gasta em cartões corporativos, no mês de agosto, 32 milhões de reais. É verdade, brasileiros. Pior, brasileiros, é que ninguém pode ter acesso a esses gastos. Qual é o país deste mundo que isto acontece? Só em países ditatoriais. Brasil, 32 milhões em gastos com cartões corporativos, e se qualquer senador da República deste querido Brasil quiser saber os detalhes destes gastos, como eles foram gastos, você não tem o direito, como representante do povo de cada um estado deste país. Idosos, enquanto vocês suspiram a maldade de um poder, a presidenta Dilma faz uma viagem para Nova York, se hospeda no St. Regis, um dos mais caros e mais luxuosos hotéis do mundo. E a diária da presidenta da República, meu nobre Pedro, custou 25 mil reais.
Querido Brasil, onde estamos nós? Pátria amada, que respeito os governantes têm pelos seus filhos, pátria amada. Se você quiser saber aonde a presidenta Dilma gastou R$ 25.000 uma diária, e o que ela gastou só a diária 25 mil. Some-se o que ela gastou mais no hotel. Mas você não tem o direito de saber. No cartão corporativo, quem mais gastou nesta pátria foi a presidenta da República no mês de agosto. R$ 3.600.000. Ela própria, cartão dela. E os aposentados, a cada dia, tiram dele. A cada mês, tiram deles. A geladeira seca, a fome na sua mesa, o deslocamento, o pior possível. Aqueles aposentados que trabalharam tanto por esta pátria. Dilma, não foi isso que vocês pregaram antes de estarem no poder? Não era isso que se ouvia? Não era isso que se falava nos palanques? Nunca foi dito no palanque que o presidente ou a presidenta de um país iria se hospedar num dos melhores hotéis de Nova York e pagar uma diária R$ 25.000. Nunca se falou que a presidência da República ia gastar por mês R$ 35.000 de cartões corporativos. E que só a presidenta gastou 3,5 milhões, 3.600.000. Isso é uma afronta ao país. E pior, essas despesas são proibidas. Proibidas. Proibidas, Brasil, é verdade, de serem divulgadas. Nem a imprensa, nem deputados e senadores poderão ter acesso a esses gastos. Eles são ocultos, eles são escondidos da população brasileira. Enquanto isso, nada, absolutamente nada, se pode comemorar no Dia dos Idosos nesse país. O que se pode fazer é chorar a situação de cada idoso, aquele que deu o seu suor pelo país, aqueles muitos mutilados no trabalho, que estão nas suas camas, outros que não têm direito a viver e consolidar o resto da sua vida, porque o país não lhe dá este direito, porque o país não quer lhe dar este direito, porque todo mundo pode gastar e roubar desta pátria. A história mostra que nós estamos passando pela
pela época mais corrupta de toda a história deste país, é corrupção para tudo quanto é lado neste país. A presidenta sabe, já vou descer, presidente. A presidenta sabe que uma boa gestão se começa dando exemplo. A presidenta sabe que uma boa gestão se começa dentro de casa, dentro da própria presidência. Exemplo dela mesmo, da presidenta da República, exemplo dos ministérios, a contenção de gastos públicos, que o Brasil tem um dos maiores do mundo. E o exemplo começa pela presidência da República, com gastos inacreditáveis, citado por mim agora. E eu já disse ao Brasil e aos senadores que eu jamais virei a esta tribuna se eu não tiver os dados oficiais do que eu falo. Eu jamais acusarei qualquer colega, qualquer presidente, qualquer ministro, se eu não tiver dados oficiais na minha mão, que eu não quero depois que me desmoralize. Tenho honra, nasci no Marajó, nasci na pobreza, me criei na pobreza, sei o que é a pobreza, sei o que é o sofrimento, vi meus avós sofrerem junto com a minha família e comigo a miséria, que o governo nos ampara, que o governo esquece, que o governo abandona. Esta é a triste realidade do que trago hoje a esta tribuna, mostrando o que eu jamais desejaria mostrar na minha vida. O que é que a presidenta da República gasta? O que é que a presidência da República gasta? E agora tirou o nosso direito constitucional de fiscalizar. Eu posso dizer quanto gastou, mas eu não posso dizer, Brasil, aonde foi gasto, como foi gasto, porque a presidenta do meu país não deixa, não permite, não quer que o povo brasileiro saiba. Não foi isto. Não foi isto que eles pregaram nesses 20 anos que conheço da história deles. Muito obrigado, presidente.